Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto Conquistar. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor de História, que vai lhe ajudar aí nas possíveis dúvidas que possam estar surgindo para você que está se preparando para um vestibular ou para um concurso, enfim. Nós estamos aqui para ajudar. E olha só, vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula. Nossa aula 5 de História vai tratar aí sobre o Brasil colônia, o passado que moldou o nosso futuro. Olha aí nosso objeto de conhecimento também, as formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. É isso aí, tá curioso? Então, vamos lá para a nossa aula. É isso aí, pessoal. E para começar a nossa aula, a gente parte aí de uma dúvida, né, de um possível questionamento que possa estar surgindo aí na sua cabecinha enquanto você se prepara. Vamos dar uma olhada qual é a nossa dúvida da aula. Olha só, como podemos definir o período colonial no Brasil? E quais foram os principais eventos históricos que o marcaram? É isso que a gente vai investigar e a gente vai descobrir na nossa aula. O que foi ali, como é que a gente pode definir este período chamado de período colonial na história do Brasil e quais foram aí os principais eventos que marcaram a história do Brasil durante este período que nós vamos chamar aí de período colonial. Hoje nós vamos entender aí o que foi este período colonial. Vamos lá então para a nossa aula? É isso aí, pessoal. Então vamos lá para o nosso Tira Dúvida. Vamos fazer aí essa ligação do Brasil colônia e os principais eventos históricos e entender aí o que foi este período para a história do Brasil. Olha só, o Brasil colônia, na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1530 a 1822. O período colonial do Brasil, ele se estende desde a chegada dos portugueses ao território até a declaração de independência, que vai acontecer ali em 1822. Durante esses 322 anos, o país foi dominado e explorado pela coroa portuguesa. Certo, pessoal? Olha só, este período ele começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada aí por Martim Afonso de Souza. E no dia 30 de abril de 1531, Martim Afonso de Souza, depois de deixar alguns homens na costa de Pernambuco, navegou até a Baía de Guanabara e seguiu em direção ao Rio da Prata. Logo depois ele voltaria a subir a costa brasileira, aportando aí em São Vicente. No dia 22 de janeiro de 1532, São Vicente tornaria-se oficialmente a primeira vila fundada na colônia. Mais tarde, quando o território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias, Martim Afonso de Souza receberia a capital de São Vicente e também a do Rio de Janeiro. E ainda em 1532, ele fundaria o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Aí é quando a gente tem, de fato, o período da colonização. Mas antes de 1530, nós vamos ter aí os portugueses chegando no Brasil com Pedro Álvares de Cabral. Isso marca o período chamado de pré-colonização. Olha só. No século XVI, Portugal estava em busca de novas rotas comerciais e a expansão territorial. A colonização do Brasil teve início aí em 1500, quando Pedro Álvares de Cabral chegou ao território que viria a se tornar o Brasil. E muitos historiadores propõem que o período colonial do Brasil não iniciou-se imediatamente a chegada dos portugueses ao país. Afinal, quando os lusitanos encontraram o território, mantiveram relações distantes. Nos primeiros 30 anos, que vão ali entre 1500 e 1530, as terras brasileiras não foram amplamente ocupadas. Por isso, esse período é chamado de pré-colonial. Este período pré-colonial é marcado aí principalmente pela extração do pau-brasil. Olha só a nossa cartela que diz o seguinte:
O primeiro objetivo dos portugueses no Brasil era extrair o pau-brasil, uma madeira de grande valor comercial na Europa. A exploração dessa árvore foi o primeiro passo para a colonização efetiva no país. Então, logo após a chegada dos portugueses ao novo território, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país. Este período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil, ou ainda pré-colonial. E a exploração do pau-brasil, galera, foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva ao território. O trabalho de derrubar árvores e preparar a madeira para o embarque era feito pelos indígenas e poucos europeus que permaneciam em feitorias na costa. Exploradas de forma predatória, essas árvores próximas à costa desapareceram já na década de 520. Então era necessário iniciar aí o processo de fato de ocupação e dar início ao período colonial do Brasil. E aí o governo português, a coroa portuguesa, deu início à implantação do sistema de capitanias hereditárias. Olha só, com o intuito de facilitar a colonização, Portugal implementou o sistema de capitanias hereditárias. O território foi dividido em capitanias que eram concedidas a nobres portugueses responsáveis por administrar e colonizar suas respectivas áreas. Então, olha só, pessoal, o território acabou sendo dividido em capitanias hereditárias e cada porção de terra era de responsabilidade de um nobre que a coroa portuguesa enviava ao Brasil para governar e fazer prosperar essa região. Isso não deu muito certo. Alguns donatários não conseguiram prosperar essa região e esse plano acabou se tornando um fracasso para a colonização do Brasil. Então, o governo português resolveu adotar uma outra medida. A partir de então, ele iria adotar aí o chamado governo geral. Olha só a nossa cartela o que diz. O governo geral foi criado por ordem do rei português Dom João III em 1548. No ano seguinte, nomeou-se na América Portuguesa o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que foi de 1549 a 1553. O objetivo do governo geral era promover a centralização administrativa da colônia como forma de torná-la mais lucrativa. Então essa seria uma nova medida adotada pela coroa portuguesa. Isso teria início em 1548, quando a coroa portuguesa optou, então, por implantar uma administração mais centralizada. Seria aí chamada de governo geral, certo? A sede administrativa estaria localizada na província da Bahia de Todos os Santos, atualmente no estado da Bahia. Essa região foi escolhida por partes devido à proximidade entre o litoral baiano e outras colônias africanas de domínio português. O primeiro governador-geral foi aí Tomé de Souza, um nobre de muita estima para o rei português naquela época. Como era de se esperar, e de uma pessoa tão grande confiança, o político aplicou-se na construção aí de locais de trabalho, como os engenhos de açúcar e a própria cidade de Salvador. Nós vamos ter ainda o segundo governador-geral, que foi Duarte da Costa, e o terceiro, Mendes Sá, que vai governar aí de 1558 a 1572. Certo, galera? E em 1572, depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor, Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou ali em 1578. Nós vamos ter no Brasil o governo do Norte com sede em Salvador e o governo do Sul com sede no Rio de Janeiro. Certo, galera? Olha só, em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha, situação que perdurou aí até 1640. Este período ficou conhecido como a Unificação Ibérica. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados. O estado do Grão-Pará e Maranhão, com sede em São Luís,
separado do estado do Brasil, com capital em Salvador, cuja criação tinha o objetivo de melhorar o contato da região com a sua metrópole, além de incentivar a coleta das chamadas drogas do sertão, o cultivo da cana, o algodão, café e do cacau, além da vida dos colonos. Essa divisão iria durar aí até 1774, quando o Marquês de Pombal decretaria aí a unificação. Nós vamos ter aí neste período uma grande contribuição nas atividades econômicas da cana-de-açúcar. Olha só, a cana-de-açúcar foi a principal cultura desenvolvida pelos colonizadores. Os engenhos eram estabelecimentos onde a cana-de-açúcar era processada para a produção de açúcar, que se tornou um importante produto de exportação. Inicialmente, os portugueses utilizavam os indígenas como mão de obra nos engenhos. No entanto, devido à resistência dos nativos e aos altos índices de mortalidade, os colonizadores começaram a trazer diferentes povos africanos para serem escravizados no Brasil. A produção de açúcar demandava aí uma grande quantidade de mão de obra, que levou ao aumento do tráfico de pessoas negras da África para serem escravizadas. Os engenhos se tornaram centros de trabalho escravo, contribuindo para a formação de uma sociedade marcada pela desigualdade e opressão. A produção de açúcar se tornou uma das principais atividades econômicas da colônia, e isso impulsionou o desenvolvimento do comércio, a construção de portos, estradas e vilas, além de estimular a imigração de colonos e a formação de uma elite econômica. Nós vamos ver também a contribuição neste período colonial dos jesuítas. Olha só, os jesuítas desempenharam um importante papel na colonização, sendo responsáveis pela catequização dos indígenas e pela fundação de missões. Essas missões tinham como objetivo converter os nativos ao catolicismo. Olha só, os jesuítas, então, vão deixar uma influência no Brasil, um legado duradouro aí. Suas escolas e colégios acabaram contribuindo para a formação de uma elite intelectual, e a sua atuação na preservação da cultura indígena é relevante até os dias de hoje. Nós vamos ver também uma importante atividade econômica, que foi a exploração do ouro durante este período colonial. No final ali do século XVII, foi descoberto ouro na região que ficou conhecida como Minas Gerais. Este fato impulsionou a colonização e trouxe um grande fluxo de pessoas para a região, gerando um intenso processo de exploração mineral. Isso mesmo, a gente vai ver ali que essa região, durante o ciclo da borracha, vai ter um grande crescimento de cidades mineradoras nessa região das Minas Gerais. Essas cidades vão possuir aí um elevado grau de urbanização, com uma sociedade dinâmica e complexa. Vamos ver também que, com o deslocamento do eixo econômico do Brasil, que sai da região Nordeste para a região Sudeste, acaba resultando também na transferência, em 1763, da capital da colônia, que seria Salvador, para o Rio de Janeiro. Um outro fato que marca a história do período colonial do Brasil é 1763, quando o Brasil também é elevado à categoria de vice-reino. E essa mudança ocorreu em função, principalmente, do aumento da importância do Brasil para Portugal. Afinal de contas, haviam descoberto muito ouro na região de Minas Gerais, e Portugal iria ficar muito interessada nessa nova riqueza descoberta na colônia. Certo, galera? Então nós vamos ver, olha só, ao longo da história do período pré-colonial, que o início dessa colonização do Brasil seria aí marcado pela busca por recursos naturais, como foi o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Também vamos ver que vai acontecer a exploração mineral com a descoberta do ouro, e a presença dos portugueses iria trazer uma forte influência cultural europeia, que acabaria sendo refletida aí na formação também da sociedade brasileira. Certo, galera? Então, vamos lá dar uma olhada no nosso checklist.
Então é isso aí, pessoal. Chegou a hora do nosso checklist, a gente rever aí o conteúdo que foi abordado na nossa aula. Olha só o nosso checklist aparecendo. Nós vimos aí como foi o início da colonização do Brasil, com a chegada dos portugueses aqui. Essa colonização que demorou um pouquinho mais, né? Começou ali por volta de 1530 e vai se estender aí até 1822. Mas nós vimos que antes de 1530, tivemos ali o chamado período pré-colonial, que vai ter início com a chegada de Pedro Álvares de Cabral e vai se estender ali de 1500 até 1530, que é o chamado período pré-colonial. É o início ali da colonização do Brasil. E que durante este período pré-colonial, nós tivemos aí o chamado ciclo do pau-brasil, que foi o período de extração do pau-brasil. Logo depois nós vimos que de fato começou a colonização essa que se deu através das capitanias hereditárias, que não deu certo e veio logo em seguida o governo geral. Aí nós já estamos durante o período colonial do Brasil. Neste período colonial, nós tivemos importantes atividades econômicas, como foi a cana-de-açúcar, que vai trazer aí uma contribuição significativa para o desenvolvimento econômico da colônia, assim como os engenhos também que vão trazer aí essa contribuição. Vimos que os jesuítas também estiveram presentes neste momento da história do Brasil do período colonial e além dos jesuítas, vamos ter aí a exploração do ouro, que iria mudar radicalmente a história do Brasil, principalmente a mudança ali da capital, que sairia de Salvador e passaria para a cidade do Rio de Janeiro, colocando aí o Brasil numa nova condição pela importância que ele passa a ter neste período colonial, a coroa portuguesa ali ainda no ano de 1763. Certo, galera? Agora a gente vai para a nossa dica, olha só. É isso aí, galera. Então vamos lá para a nossa dica no Anota aí um, que vai trazer aí as revoltas, porque esse período da colônia não foi tão tranquilo assim não. Olha, isso porque em 1640, a renda do Brasil, do comércio brasileiro, elas eram essenciais, essas rendas eram essenciais para Portugal. Por isso, Portugal passaria a exercer um controle mais rígido sobre as arrecadações de impostos e as atividades econômicas desenvolvidas na colônia, chegando a proibir o comércio com os estrangeiros. Nós vamos ver que o descontentamento com a política econômica naquele período acabou gerando algumas revoltas, como, por exemplo, a revolta de Bikman, que aconteceu ali em 1684 no Maranhão. Vamos ver a Guerra dos Emboabas, que vai acontecer em Minas Gerais. Vamos ver também a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, e a Inconfidência Mineira, ali por volta de 1789, e a Conjuração Baiana, ali por volta de 1798. Nós vamos ver que estes conflitos iriam também marcar ali este período colonial. E no Anota aí 2, galerinha, olha só, vamos falar aí sobre o fim do período colonial. É isso aí, pessoal, o fim do período colonial. Porque no início do século XIX, o mundo estava passando por grandes transformações. Estamos saindo ali da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assumindo o poder, tacando o terror dentro da Europa, e a família real portuguesa precisa fugir de Portugal. E para onde eles vão? Para o Brasil, vão buscar abrigo na colônia, que agora é Reino Unido a Portugal. E então, toda a corte portuguesa vem para o Brasil. E em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. O território, então, deixa de ser colônia e mais tarde, por volta ali de 1822, nós vamos ver acontecendo no Brasil a independência, aonde tem o fim de fato do período colonial. Certo, galera? Vamos lá para o nosso encerramento? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais e tirado aí as suas
possíveis dúvidas que estão surgindo. Mas olha, antes da gente ir embora, vamos dar uma lembrada aí nas nossas redes sociais. Procure a gente, olha só, estamos lá, o Semeando, @Centro de Mídias _AM, ou então no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Você vai achar muita coisa interessante para te ajudar aí. Então, o professor Eberson vai ficando por aqui e a gente se encontra.